Primeira carta, primeira epístola de Paulo aos irmãos de Tessalônica, capítulo 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos em ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Glória a Jesus. Queridos irmãos, este final da primeira carta aos Tessalonicenses, Deus, o Espírito Santo da graça, inspirando Paulo para escrever, terminou a epístola, irmãos, com estes versos, esta parte que hoje o Senhor traz na comunhão para ler. No capítulo anterior, irmãos, o apóstolo faz uma exortação à santidade e ao amor fraternal, falando, exaltando e ensinando, irmãos, a respeito do amor e também ao trabalho que todos devem trabalhar para a sobrevivência. E depois ele fala acerca da ressurreição e da vinda de Cristo para buscar a igreja, quando os que são bem-aventurados terão parte na primeira ressurreição. E a partir do verso 13 do capítulo anterior, o Espírito Santo da graça guia o apóstolo, irmãos, para falar de uma forma cheia de consolação e de esperança e de firmeza de fé a respeito da ressurreição. E se nós somos crentes em Cristo e sabemos que Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, todos os que em Cristo crerem também, se terminar a vida terrena antes desta vinda gloriosa do Senhor, o Senhor os ressuscitará. O Senhor tornará a trazer em vida, e com vida não da forma como morreu, porque muitos terminam a vida, irmãos, definhados, envelhecidos, cheios de tanto problema, que em outro lugar o próprio apóstolo também ensina, que ainda que este nosso corpo, esta casa deste tabernáculo de barro, se corrompe, não na corrupção moral, na corrupção pecaminosa, não é nisso? Nesse sentido. Mas todos sabem a diferença de um jovem de 25, 30 anos e este mesmo jovem aos 70, 80, 90 anos. A diferença é notória, porque tudo envelhece, tudo perde o vigor e a carne vai se inclinando para a sua morada, mas o interior se renova de dia em dia. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, a esperança da ressurreição num corpo igual ao do Senhor Jesus, glorioso e imortal. E Jesus tinha 30 e pouquinhos anos quando terminou a sua vida terrena. E nós ressuscitaremos. Não importa se alguém descer à sepultura com algum membro amputado, envelhecido, corrompida a visão, a audição, até a memória. Glória ao nome do Senhor. Na ressurreição, ressuscitará com um corpo glorioso e imortal, igual ao do Senhor Jesus. E este capítulo 4, irmãos, certamente o Senhor tem consolado e trazido conforto, fé, esperança, firmeza para muitas famílias enlutadas. E isso nos divinos serviços, nos funerais de nossos irmãos,
E aqui no capítulo 5, irmãos, depois dele terminar dizendo no capítulo 4, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, porque realmente são palavras consoladoras, cheias de, irmão, esperança, fé. Ele continua dizendo: acerca de quando será, das estações e dos tempos, não necessita que vos escrevam, porque vocês mesmos sabem que o dia do Senhor será como a vinda de um ladrão à noite numa casa ou para uma pessoa. É uma surpresa, é num horário, num dia, num momento que ninguém espera. Pois se um pai de família souber a hora que o ladrão vem, ele fica desperto, ele fica pronto para ligar para a polícia, para pedir socorro, para espantar o ladrão, não é assim? Mas os assaltos, os roubos ocorrem pelo fator surpresa. E Paulo usou esta comparação que o dia do Senhor, irmãos, vem ou virá como um ladrão de noite, numa hora que ninguém espera, quando a pessoa está dizendo: estou em paz, aqui tem segurança, está tudo bem, de repente acontece. E os acidentes, as mortes, a vinda do Senhor individualmente para alguém que o Senhor leva, ou mesmo a vinda do Senhor coletivamente quando Ele vier buscar a igreja, será num momento, num dia e hora que ninguém sabe. E como está, Jesus mesmo falou, e está escrito em Lucas 17, naquele dia, 2 estarão trabalhando no campo, um será tomado, o outro será deixado. 3 ou 4 versos depois, Jesus falando: naquela noite, 2 estarão dormindo numa mesma cama, um será tomado, será levado, e outro será deixado. Olha, irmãos, há 2000 anos praticamente atrás, foi escrito por Lucas o que Jesus falou, que o momento da sua vinda, que virá com milhares de anjos e milhões de anjos, ele virá com poder e grande glória, rodearão o globo da terra. Se imaginarmos aqui o globo da terra, é o mesmo momento, permanecerá nos ares, não descerá aqui. Em alguma parte da terra estará amanhecendo, em alguma parte estará anoitecendo, em alguma parte da terra será meio-dia, em alguma parte da terra será meia-noite. Mas não importa, irmão, é o momento esperado, que nunca houve um momento igual, quando a trombeta soar e os mortos em Cristo ressuscitarem, e os vivos serão transformados num piscar de olhos, e a igreja subirá ao encontro do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Será um momento que nunca houve, desde a criação até aquele momento. Então, irmãos, Paulo dizia aqui que o dia do Senhor, a hora, o momento da sua vinda, será então de uma surpresa enorme. E depois ele fala assim: mas vós, irmãos, pois quem é crente, quem creu em Cristo e quem serve ao Senhor, não por causa de coisa nenhuma desta vida, nem pelo ouro, nem pela prata, nem por casa, nem por carro, nem por propriedade, nem por nada, pois tudo aqui ficará,
Quem serve ao Senhor, irmãos, para a salvação da sua alma e para a vida eterna. Então ele diz: mas para vós, irmãos, que já não estáis em trevas, aquele dia não vos surpreenderá como um ladrão. Para o crente não vai ser como um ladrão, porque nós estamos esperando. Não é surpresa aquilo que se espera. Glória ao nome do Senhor, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Então não será o ladrão de noite. Nós não somos da noite. E em seguida ele diz, no fim do verso 5, nós não somos da noite, nem das trevas, somos da luz e do dia, o dia eterno, a luz que é Cristo. Glória ao nome do Senhor. E estamos servindo para esta hora. Por isto, alguma família aborrecida, enlutada, saiba, o teu pai, o teu filho, aquele que você amava, aquela que você amava, terminou servindo ao Senhor, já foi um encontro, dorme no Senhor, na esperança gloriosa dessa ressurreição que todos nós aguardamos. Glória ao nome do Senhor. E para o jovem, para o de meia idade e para todos nós, irmãos, nós somos da luz, não das trevas. A luz da palavra, a luz do conhecimento. E somos do dia, não somos da noite. É verdade que também, quando tem os cultos presenciais, e como hoje, aqui estamos, já é noite, mas daqui a pouco iremos para casa, cada um para o seu destino, e procuramos dormir cedo, descansar para o dia seguinte. Irmão, quem serve a Deus não tem comunhão com as trevas, nem no sentido moral e mesmo no sentido físico. Não somos da noite. Está muito claro aqui, irmão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Se algum jovem está pegando algum costume de ser da noite, como muitos dos jovens que estão no mundo, dormem na sexta-feira à tarde, põem para despertar o relógio ou o celular por volta das 11, 11h30 da noite, porque quer sair para a noite, descansado, para atravessar toda a noite em atividades, porque eles mesmos dizem, nós somos da noite. Mas o crente diz, nós não somos da noite. Glória ao nome do Senhor, somos do dia. No capítulo anterior, é feito ali um louvor ao trabalho, à dignidade, para não ser pesado a ninguém. Sejamos do dia, irmão. É claro que se alguém trabalha em turno, não entendam mal, irmãos. Se alguém trabalha numa fábrica ou num determinado trabalho que é de prestação continuada de serviço e tem o turno da noite, é o seu turno. Mas aqueles que vão para a noitada, aqueles que se dizem, eu sou da noite, passe para ser do dia. Saia das trevas e venha para a luz da palavra. Glória ao nome do Senhor. Porque dizia o apóstolo, os que dormem, dormem de noite, os que se embebedam de noite, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, sem nos embebedarmos com nada desta vida, vestindo-nos da couraça da fé, fé em Jesus Cristo nosso Salvador, fé na ressurreição, na primeira ressurreição, fé na vida eterna em glória,
e nós devemos nos revestir de caridade, amor, irmão. O ódio é do inimigo, o amor é de Cristo. O crente não pode ser, irmãos, pessoa que odeia, pessoa que fala mal, pessoas que quer o mal, pessoa que fala palavrão, pessoa que xinga, pessoa que tem palavra de baixo calão na boca. Não, isso não é caridade, irmão. Nós temos que estar vestidos. A fé é uma couraça, nos protege de todo dardo inflamado, nos protege, irmão, de pedrada do maligno. É uma couraça a nossa fé. E o amor, estando em nós, nós passamos a amar como Cristo até aquele que nos odeia. E nesta noite é a palavra. E quem vai se salvar e é filho da luz e é do dia, ele não revida. Mesmo alguém odiando, ele mostra amor, como mais adiante ele vai falar. Nós não devemos devolver mal para quem nos quis mal, devolver bem para quem desejou-nos o mal. E pode ser que alguém pensou aí, ele está pregando uma coisa profunda e bonita, mas será que ele é assim? E eu respondo, não, por mim, homem humano, não. Mas Cristo estando em mim, eu farei isto, e o irmão fará também, a irmã também fará. Glória ao nome do Senhor. Se Cristo vive em nós, irmão, se Cristo está em nós, nós faremos isto, porque é Ele que fará por nós. Vestindo-vos da couraça da fé e da caridade, e tendo na cabeça por capacete a esperança da salvação. Irmãos, isso aqui é muito profundo. O que o inimigo faz, irmão? Ele tira o capacete do soldado que ele está lutando contra ele. Porque aí a pedrada, no tempo antigo, as armas brancas, os dardos, as lanças, acertam, pois o outro está sem o capacete. O inimigo das nossas almas e da obra de Deus, ele quer tirar da nossa cabeça, quer dizer, da nossa mente, a esperança da salvação. Como? Combatendo, falando, você está perdendo tempo, você não é mais crente, Deus não perdoa o que você fez. Olha o mundo, aproveita o mundo, porque não adianta você ir para a igreja, não adianta você servir a Deus, porque você não vai se salvar. E o crente que der ouvido a esta voz maligna, perde o capacete. Acho que eu vou para o mundo mesmo, porque não tenho certeza se eu vou me salvar. Perdi a esperança da salvação. Mas nesta noite, por esta palavra, irmãos, com os olhos da fé eu vejo, assim como nós vamos, glória ao nome do Senhor, nas construções das congregações, ou numa construção civil, e tem lá capacete numa sala, irmão, pendurado em grande quantidade. Se vier uma escola com alunos visitar, tem capacete para todos. Nas nossas construções, tem lá, irmão, o quartinho dos EPIs, e tem capacete para todos que vierem. Se vier um ônibus de irmandade visitar a construção, tem capacete para todos. Eu enxergo com os olhos da fé, que nesta noite os celeiros do céu se abrem e derramam capacete de salvação.
Não perca a esperança. O Senhor te ama e o Senhor te reveste com a couraça da fé, com o amor, e põe capacete de salvação na tua cabeça. Então, irmão, o inimigo vai ficar envergonhado, porque ele quer nos despir, mas o Senhor nos reveste por esta palavra, para sairmos deste culto, irmão. Alguém que veio, alguém que esteja participando, onde quer que você esteja, tome agora pela fé a esperança da vida eterna, a esperança da salvação. Por quê? Vem a resposta. Porque Deus não nos destinou para a ira. Deus ia nos chamar para nos mandar para a perdição, irmão, para a ira. Vai para a perdição os filhos da ira, mas os que buscam a salvação, o Senhor diz: de maneira nenhuma lançarei fora. O Senhor Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o mediador, Ele é o Redentor, Ele é o Salvador, e aquele que clama a Ele, Ele não despede vazio. A salvação se conquista, se aquisita. Não sei se esse verbo é na língua portuguesa, porém em outra língua mas de adquirir, de ter por aquisição. A salvação é assim. E como temos a aquisição, como conquistamos a salvação? Pela misericórdia de Cristo, pelo sangue que Ele derramou na cruz, mas pelas nossas súplicas e pedido de misericórdia ao Senhor. Adquira a tua. Tenha aquisição contigo da vida eterna. Glória ao nome do Senhor. E Ele que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer dizer, estamos vigilantes na vida corpórea, quer durmamos, porque às vezes a palavra alguém não entende bem, irmão. No verso 6 o apóstolo fala assim: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Quer dizer, o crente que dorme é o guarda que dorme na guarita, é aquele que se despercebe, se torna um despercebido, e o despercebido também se torna um desapercebido, porque não se prepara para nada e por nada, e está dormindo. Imagina alguém que está vigiando e dorme. Então, como crente, vigiemos. Então não durmamos nesse sentido. Mas agora no verso 10 ele diz assim: Jesus Cristo que morreu por nós, para que quer vigiemos, estejamos na vida, em vigilância, quer durmamos, no sentido da morte, porque o crente não morre, ele dorme no Senhor. Vivamos juntamente com Ele, porque para Cristo, irmão, todos vivem. Quem está na sepultura, mas foi com a esperança da vida eterna, o corpo está se desfazendo em pó lá, porém o espírito está dormindo, e é um sono rápido, é um piscar de olhos, até ao soar da trombeta da volta de Cristo. Então o apóstolo diz de uma forma muito clara: portanto, irmãos, quer durmamos ou estejamos vivos no corpo, nós estamos servindo ao Senhor, vivendo com Ele. Portanto, dizia Paulo, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Não perder o capacete da salvação por nada.
a misericórdia do Senhor é grande, e Ele não nos destinou para a ira. O inferno, o lago de enxofre e a condenação está preparada para o diabo e os seus anjos. E vai algum humano que for após ele. Mas nós estamos após Cristo, seguindo o Senhor, e a condenação não é para aquele que busca a salvação. Aquele que busca a salvação, o Senhor o abraça, pois é um pastor amoroso. E diz mais aqui: e rogamos os irmãos que reconheçais os que trabalham entre vós, e reconheçais os que presidem sobre vós no Senhor, e vos ensinam, e vos admoestam. E ele ensinou aqui como admoestar, com amor, com carinho, com caridade, com misericórdia. Reconheçais os que trabalham. Irmãos, na Epístola a Timóteo, Paulo diz assim, lá pelo capítulo 5, os presbíteros, os anciãos, os que presidem entre vós e que governam bem os vossos, ensinando, admoestando, tenha-os em duplicada honra, honra dobrada. Bem-aventurado o irmão, a irmã, que ama o seu cooperador de jovens, o seu encarregado local, regional, sua irmã examinadora, organista, os que trabalham, os tradutores, ouvimos na oração, os que limpam, varrem a igreja, trabalham. Vamos amá-los, irmãos. Vamos ter em grande honra o ancião, o diácono. É nosso dever. Não estou dizendo isso porque estou no ministério, porque aprendi isto de criança, irmão. E Deus é testemunha do amor, da reverência até. Quando chegava perto do cooperador, perto do ancião, tinha até medo, irmão. Tinha em grande respeito, reconhecia como o homem de Deus. Que não venhamos perder isto, irmãos. Amemos aqueles que trabalham na obra de Deus. Ninguém tem salário, todos fazem por amor à obra, e por amor ao próximo, e por amor às almas. Mas também nós somos ensinados pela palavra. A irmandade, e não pense, mas então é de mão única, é uma direção só. A irmandade que tem que amar os que trabalham, os que são do ministério. Não. Quem está no ministério é ensinado a amar a igreja, a amar a irmandade, respeitar como a esposa de Jesus Cristo. O Senhor tem mandado palavra em reuniões. Quando Isaac mandou o seu servo, certamente foi Eleazar, mas não fala isto, porém, provavelmente foi ele, buscar Rebeca. Irmãos, é uma história maravilhosa e prefigura o ministério conduzindo a igreja para Cristo, o trabalho de Eliezer, trazendo Rebeca para Isaac, e o ministério é ensinado. Olha o cuidado, ele tinha toda reverência, respeito, consideração, cuidado, protegia, dava segurança, vigiava. Ele estava com vários moços, homens da comitiva, muitos camelos, mas muitos homens que foram na longa viagem para buscar Rebeca. E ele dormia, mas sempre com cuidado na virgem, na noiva do seu Senhor. E o ministério é ensinado a ser
um Eliezer, ser o servo de Abraão, ser o servo de Deus. Abraão prefigurava Deus, Isaque Cristo, Rebeca a igreja, e o servo Eliezer representava o ministério. E nós somos ensinados: cuidado, adorna, dá o acabamento no vestido, na roupagem da noiva, porque está chegando. A viagem durou muito tempo, irmão, meses talvez, ou muitos dias, foram muitas noites, e sempre o servo preocupado: eu tenho que cuidar da virgem, da noiva do meu Senhor. E o ministério olha para a igreja, irmão, glória ao nome do Senhor, com este olhar puro e santo. Não posso pôr a minha mão, não posso errar, tenho que orientar, tenho que alimentar, dar segurança, cuidar, para que a noiva chegue bem, chegue em paz, sã e salva perante o meu Senhor. Por isto, vamos repetir: rogo-vos, foi um rogo de Paulo, que reconheçais os que trabalham entre vós e os que presidem entre vós no Senhor, e que vos ensinam, que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, a obra de apacentar o rebanho. A obra de conduzir a noiva é uma obra santa, é uma obra grandiosa, é uma obra que aqueles que trabalharem bem serão reconhecidos também por Deus e herdarão o galardão. Irmãos, havendo isto, a igreja sendo ensinada a amar, respeitar, reconhecer e ter em honra, e o ministério aprendendo a amar, ter em grande estima, dar segurança, conduzir como uma virgem a igreja, que é a noiva do Cordeiro, a esposa, tudo irá bem, irmão. O inimigo não encontrará nenhuma brecha, não encontrará porta, nem trinco para colocar a cunha e bater com crítica, com palavras duras, querendo desmerecer tanto o trabalho do ministério como a fé que está na irmandade. E ele então faz aqui, irmãos, um outro apelo: admoesteis, eu quero que tenhais em grande estima e amor os que trabalham entre vós por causa da sua obra. Ponto. E vem uma frase curta e importantíssima: tende paz entre vós. Paz da parte do ministério para com a igreja, paz da irmandade para com o ministério, paz entre músicos encarregados, paz entre o ministério, paz ministério e irmandade, paz entre as irmãs da obra da piedade, paz entre nós, irmão. Glória ao nome do Senhor, porque quem tem interesse na contenda, na discórdia, é o adversário. O Senhor nos quer em paz, para que ninguém roube a coroa, para que ninguém derrube da nossa cabeça a esperança da salvação. E o relógio não nos espera, irmãos, mas quanta coisa tem aqui. Temos que orar sempre. Num mundo cheio de tantas regras, leis, determinações, nós temos tido reuniões de horas e horas para ver as exigências das construções,
as exigências do bombeiro, as exigências das leis sanitárias, está tudo certo, mas o Espírito Santo da graça não pode ser extinto desta obra. Nós observamos regras e leis, mas quem guia esta obra é a revelação do Espírito Santo, porque ela nos levará para a vida eterna. Temos que orar sem cessar, em tudo dar graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo. Dar graças quando veio o 13º, dar graças quando recebemos um presente, dar graças quando temos saúde é fácil, dar graças na enfermidade, dar graças quando o Senhor recolhe alguém da nossa família, dar graças quando estamos doentes é difícil, mas quem tiver Cristo dará graças. Senhor, te agradeço, não estou entendendo, não estou sabendo por que isto, mas te agradeço por ter levado o meu pai, te agradeço por ter levado o meu filho, porque tu conheces o futuro e eu não conheço nada. Glória ao nome do Senhor. Se fizermos isto, irmão, nós fecharemos a porta para o adversário e ninguém roubará o nosso capacete. Não devemos desprezar as profecias. Existe a profecia, irmão, e Deus tem advertido e livrado muitos da morte eterna. Temos que examinar tudo e reter o bem. Alguém pode dizer, então eu posso examinar alguma coisa imprópria, alguma coisa baixa aí? Não, não precisa, irmão. Sabe o que é examinar? É quando a gente não sabe. Alguém mostrou alguma coisa escrita, ou apareceu alguma proposta. Vamos examinar e pedir e orar, Senhor, me guia, que eu não embarque numa coisa errada. O médico, quando o doente fala, olha, eu tenho uma dor assim, também dá dor de cabeça, também sinto fraqueza nas pernas. Olha, eu vou te examinar, pedir vários exames, porque pode ser uma infinidade de coisas. Agora alguém está atravessando a rua, passa alguém imprudentemente com uma motocicleta, derruba e quebra o braço da pessoa. É socorrido, chega no pronto-socorro. O médico vê, às vezes até fratura exposta. O médico não vai falar, olha, eu vou pedir exame de sangue, eu vou examinar. Não, irmão, para que examinar se está muito claro a quebradura do braço? Ele vai cuidar ali e é emergência e vai engessar ou hoje, enfim, as providências médicas para um braço quebrado. Assim somos nós. Se a coisa é baixa, imprópria, coisas mundanas, não precisa pegar para ver e examinar. É um braço quebrado que já tem que ser posto de lado. Mas aquilo que você não está sabendo, a proposta que te fizeram, alguém que veio até você com algum plano, ore, busque a palavra. O Senhor vai te dar revelação, como um raio-x, como um exame profundo de ressonância. Mas aquilo que é maligno, irmão, nem participa. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, seguindo esta palavra, a paz virá na tua vida, no teu casamento, no teu futuro, no teu trabalho. Ninguém tirará este capacete que hoje é colocado para alguém que tinha perdido, e hoje é colocado alguma correia nova, é fixado hoje por esta palavra a esperança da tua salvação. É a palavra, Deus seja louvado.